Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 90. Nós vamos ler todos os versos que compõem este salmo. Salmo de número 90. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Sim, consolida a obra de nossas mãos. Louvado seja Deus por esta palavra. Eu quero crer que o que nos une aqui nesta noite é a nossa fé comum em Deus. Todos nós aqui, eu gosto de pensar assim, cremos em Deus. E é também por isso que estamos aqui. Cremos não só na existência de Deus, cremos que também Deus participa da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Há pessoas que creem na existência de Deus, mas simplesmente não passam daí, não chegam a nenhum outro ponto, a nenhum outro lugar. A teologia chama esse fenômeno de ateísmo prático. A pessoa até confessa a existência de Deus, mas vive a sua vida como se ele simplesmente não existisse. Não é o nosso caso. Nós cremos na existência de Deus e cremos que Ele participa, que Ele interfere nas nossas vidas, que Ele tem planos para nós, que Ele nos abençoa, que Ele nos dirige, que Ele nos protege. A fé para nós está conforme o ensino do autor da carta aos Hebreus, quando no capítulo 11, versículo 6, ele escreve assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, visto que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creiam que Ele existe, e segundo, que se torna galardoador, abençoador, presenteador daqueles que o buscam. É o que nós cremos. Nós estamos na esteira
do escritor bíblico. Cremos na existência de Deus e cremos que podemos nos relacionar com Ele. Deus não é o relojoeiro do empirismo inglês que fez o mundo como um relojoeiro faz um relógio, dá-lhe corda e o relógio que siga por si só até que finalmente se esgote. Não, nós cremos num Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo seu poder e que age poderosamente na vida e na história e que age poderosamente para o bem de todos aqueles que o amam. Deus age em todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É com essa fé que nós nos aproximamos de Deus. Ele existe e nós podemos nos relacionar com Ele. Agora, claro que essa nossa aproximação tem também o seu contraponto, o seu peso, o seu custo, se eu posso usar essa palavra, o impacto que ela nos causa, porque é uma aproximação em relação a Deus. Você compreende isso? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos impactados pelo fato de que é de Deus que nós estamos nos aproximando. E eu não sei se ocorre assim com você, em certa medida ocorre comigo, ocorreu com grandes personalidades da palavra de Deus. Esse impacto de que é de Deus que nos estamos aproximando. Pedro, reconhecendo Deus em Jesus, disse: afasta-te de mim, pecador. João caiu como morto. Jeremias disse: não, eu não passo de uma criança, não posso, não consigo. Moisés disse: chame outro. É uma reação absolutamente previsível, comum, a quem de repente descobre que é de Deus que está se aproximando. Você já deve ter visitado um lugar de dimensões extraordinárias, um cânion gigantesco, quedas d'água gigantescas, uma floresta gigantesca, e ali, diante da exuberância de um cenário tão enorme, você se sentiu tão pequeno. Nós tomamos alguma noção a respeito de nós mesmos por comparação. Você tira conclusões a respeito de si mesmo em função de comparações que você faz entre você e alguma outra coisa, até em relação a alguma outra pessoa. Você está saindo de casa arrumadinho, todo elegante, achando que está bonito. Mas de repente encontra uma pessoa linda. E aí cai na real. Como eu me sinto quando encontro o pastor Valdemar. Mas não é quando me sinto quando encontro Nadinha, por exemplo. A senhora vai no casamento de sua amiga, depois de um regime de 3 meses, exercício físico, coube no vestido do ano passado. Já é uma vitória. Agradeceu ao Senhor por isso. Obrigado, Pai. Se olhou no espelho, tá elegante, tá bonita. Mas aí no casamento, o fotógrafo diz: vem cá, junta aqui, põe a senhora do lado daquela outra convidada magérrima. Que não é de Deus aquilo. De jeito nenhum aquilo é de Deus. Não é um corpo aquilo. Não cabe órgão ali dentro. Não é possível. Não cabe órgão ali. Aí o fotógrafo diz: vê como ficou. A senhora olha e diz: meu Deus. Como eu estou? A senhora sabe. Comparação. Eu tenho um bom carro, eu dirijo um bom carro, gosto do meu carro. Carro novo. Me sinto muito confortável. Mas esses dias, um amigo de muito tempo me levou para um passeio. Um amigo que prosperou muito financeiramente nos últimos anos. Um desses carros alemães, top de linha. Ele disse: aperte esse botão. E eu apertei e o banco começou a massagear as minhas costas. Aperte esse botão. O banco aqueceu. E aperte esse botão. Ligou uma TV ali na minha frente. Aperte esse botão. Eu falei: para, não quero mais apertar nada. Me deixou em casa no final do dia, passei pelo meu carro, olhei e falei: comparação. Comparações fazem com que nós tiremos conclusões. Se eu posso me sentir intimidado diante de alguém
que de repente, aos meus olhos, chegou mais longe nesse caminho que todos querem trilhar na vida. Se eu posso me sentir intimidado diante de alguém cuja fama, cuja influência é maior do que eu poderia imaginar nessa minha vida, se eu posso intimidar-me diante da grandeza de uma pessoa, meu Deus, como não é quando eu reconheço que estou me aproximando de Deus? Que me parece é o sentimento, o clima desse Salmo 90. O Salmo 90 é fruto de uma aproximação lúcida, consciente, de olhos desvendados, sem ilusões ou fantasias. O salmista se aproximou de Deus e tendo se aproximado de Deus, reconheceu a grandeza de Deus. A majestade de Deus, tu és nosso refúgio, tu és fortaleza, tu és Criador, de eternidade a eternidade tu és Deus. 1000 anos para ti são como um dia são como 1000 anos. O Senhor está acima de tudo que eu conheço. A grandeza de Deus estampada diante dos olhos do salmista. Mas, obviamente, imediatamente, automaticamente, o salmista também foi impactado pela sua própria pequenez, de modo que ele questiona a humanidade. O que é o ser humano? O que é a vida humana? O que é que somos nós? Nós somos como uma erva que nasce de manhã e à tarde já murchou e seca e o vento leva embora. Somos como um sono do qual se acorda de repente e passou. Somos tão pequenos. Se Deus é tão grande, nós somos tão pequenos. E o tema específico desse comparativo, absolutamente distanciado em termos essenciais, é a questão da eternidade de Deus e da finitude humana. Deus é eterno, o homem é finito. Deus é eterno, o homem é temporário, é efêmero, tem existência passageira, é provisório. Quando o salmista reconhece a eternidade de Deus, ele também é obrigado a reconhecer a sua finitude. E é nesse clima que ele escreve o Salmo, reconhecendo a eternidade de Deus e sendo obrigado a reconhecer a sua própria finitude, as suas próprias limitações, o quanto ele e todos nós somos nada diante do Senhor. Mas se você está sentindo, ou quem sabe todos nós poderíamos sentir aqui, que isso traria para o salmista um golpe de desânimo, de tristeza, de desencanto, esfriamento. O que eu acho mais lindo nesse salmo é que com esse salmista acontece exatamente o contrário. E conquanto essa percepção da grandeza de Deus e da pequenez humana, da eternidade de Deus e da finitude da vida humana pudessem trazer um desânimo para o coração, de desânimo esse salmista não tem nada, muito pelo contrário. Por causa dessa descoberta e desse impacto, ele faz uma das orações mais espetaculares de toda a Escritura. Ele toma uma das decisões mais corajosas da Escritura, porque no versículo 12 ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que o nosso coração alcance sabedoria. E isso é maravilhoso. Que, muito ao contrário do salmista entrar numa deprê em função dessa consciência de si mesmo como tão pequeno, ele abraça a sua finitude, ele abraça a sua existência, ele abraça a sua história e diz: Senhor, eu quero fazer isso valer. Eu desejo ser o melhor que eu puder ser diante de ti, porque só diante de ti eu posso ver a mim mesmo com essa clareza. Diante de ti, e consciente dessa minha finitude, consciente de uma vez por todas de como a minha vida é breve, eu quero viver essa vida da melhor maneira possível. Eu quero ser o melhor que eu puder ser. Eu quero que valha a pena. Ele dá um abraço na vida, você percebe isso? Ele dá um abraço na vida e diz:
Eu quero viver isso. Tempo que for, da melhor maneira possível. Então me ensina a contar os meus dias. De tal maneira que o meu coração alcance sabedoria. Que é a oração que qualquer de nós pode fazer. Diante da eternidade de Deus. E da luz que está lançada sobre a nossa finitude. A coragem de pedirmos a Deus que nos ensine a reconhecer essa brevidade e fazer dessa nossa experiência aqui algo maravilhoso. Em nome do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que o nosso coração alcance sabedoria. E aí nesse espírito, eu quero compartilhar com você rapidamente 3 lições que me parecem decorrer desse nosso desejo de viver a brevidade da nossa vida da maneira mais plena que só Deus pode nos conceder. Primeiro, uma vez que a vida é breve, irmãos, que nós nos dediquemos, ouça em nome de Jesus, que nós nos dediquemos a conhecer a Deus e depender cada vez mais dele. A vida é tão breve que eu desejo profundamente conhecer mais de Deus e depender mais dele. Eu não posso perder tempo sobre isso. A vida é tão curta que eu quero desfrutar dela da melhor maneira possível, aproveitando todas as oportunidades para conhecer mais de Deus e depender mais dele. Veja o verso de número 13. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Precisamos de ti, é o que o salmista está dizendo. Nós precisamos de ti. Queremos receber de ti. Queremos nos alegrar em ti. Queremos descansar em ti. A vida é muito breve para a gente achar que dá conta dela com a nossa força, com os nossos recursos, com as nossas condições, com as nossas capacidades. A vida é muito curta para a gente se iludir a esse ponto. A vida é muito curta para a gente correr atrás daquilo que é só nosso. A vida é muito curta para eu esquecer que eu dependo tanto de Deus. E à medida em que eu aprendo a depender de Deus, tantas razões pelas quais eu vinha perdendo tempo, Deus mesmo trata de corrigir na minha vida. Recentemente, pregando nos encontros de homens e de mulheres, eu fiz uma reflexão sobre as 3 perguntas que eu considero perguntas sérias na vida. As 3 perguntas sérias que nós fazemos na vida. A primeira, e é a primeira em ordem cronológica, porque é a primeira que surge na nossa história e na nossa existência, é para onde nós vamos. É uma pergunta que qualquer criança tem condições de elaborar diante da verdade sobre a morte. Você que já enterrou um pai, uma mãe, num contexto em que o seu filho era criança, talvez tenha ouvido o seu filho perguntar: papai, mamãe, para onde vovô foi? Para onde a vovó foi? Quando meu pai faleceu, essa foi a pergunta do meu sobrinho de 3 aninhos para minha mãe. Vovó, para onde o vovô foi? E a minha mãe respondeu: vovô foi morar no céu. Aí meu sobrinho pensou um pouco, olhou para ela e disse: quando é que ele volta? Aí ela disse: não, ele não vai voltar. Quando as pessoas vão morar com Jesus, elas não voltam mais. Um dia nós iremos também morar com Jesus. Aí ele parou um pouquinho, pensou mais um pouquinho, olhou para ela e disse: o vovô não gostava mais de viver aqui com a gente? Porque, de certo modo, ele já percebeu o dilema que há nisso. A crise que há nisso. Que um dia as pessoas vão para onde? Vão por quê? Não voltam mais? É isso? Acabou? Então essa é a primeira pergunta séria da vida. Para onde se vai? E por causa da primeira vem a segunda. De onde a gente veio? Porque quem sabe, entendendo de onde eu vim, eu entendo para onde eu vou. E aí vem as filosofias, vem as religiões. No fundo é essa tentativa de entender de onde se veio e para onde se vai. Mas o fato é que essas 2 perguntas juntas levam à terceira. A terceira é: o que é que nós estamos fazendo aqui? Porque se eu vim de um lugar para onde eu volto, o que eu saí de lá? Quem saiu de casa antes de vir para o culto aqui? Levanta a mão.
E você que está com a mão erguida, vai voltar para casa depois que terminar o culto? Fica com a mão erguida. Então por que veio? Não é? Se você estava num lugar para onde você volta, por que saiu? Saiu porque havia um propósito nessa saída, um objetivo. Eu saí por uma razão forte o suficiente para me fazer sair. De modo que, quando nós conhecemos a Deus, nós recebemos a resposta para as 3 perguntas sérias da vida. Descobrimos que de Deus nós viemos, que para Deus nós voltamos e que por um propósito de Deus nós estamos aqui. Eclesiastes diz: até que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. O apóstolo Paulo diz: porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. De modo que a nossa vida tem sentido. Deus nos fez por uma razão, nos colocou nesse mundo com um propósito. E eu só posso viver essa vida breve em busca disso. Não é uma pergunta séria da vida, por que que essas coisas sempre acontecem comigo? Essa não é uma pergunta séria da vida. Não é uma pergunta séria da vida, por que que eu nunca consigo o que eu quero? Desculpe, mas quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para essa pergunta? Por que que as coisas nunca são do jeito que eu quero? Por que é que nada dá certo para mim? Por que é que quando eu estou quase conseguindo, sempre acontece alguma coisa? Essas não são perguntas sérias. Quais são os meus sonhos? O que é que eu gostaria tanto de conquistar? Onde que eu gostaria de... Não são perguntas sérias, porque se eu fui feito por Deus e vou voltar para Deus, e há um propósito de Deus, mais importante do que saber quais são os meus sonhos, é saber quais são os sonhos de Deus para mim. Até porque os meus sonhos, mesmo realizados, podem se tornar um pesadelo. Eu li esta semana uma reportagem sobre atores mirins que fizeram sucesso na infância e antes de completarem 40 anos já estavam mortos. E a maioria por overdose ou suicídio direto. E aí eu fiquei pensando sobre as mães dessas pessoas, que um dia levaram seus filhos, crianças, para fotografar numa agenciazinha de modelo. Seu filho é lindo, não é? Senhora que é mãe. Seu filho é o cuti-cuti do universo, não é não? E aí você olha para ele e diz assim: meu Deus, essa beleza é tanta que precisa ser compartilhada com o mundo. E aí leva numa agenciazinha. E aí o fotógrafo fotografa. Vestido de anjinho. Vestido de alface. Vestido de onça. E aí ele diz: olha, tem futuro. É fotogênica. Tem um olho tão bonito e vai. E aí faz uma escolinha. E de repente se dá bem, e o sonho dessa mãe é que um dia faça sucesso, e não passa, e jamais passa pelo coração dessa mãe, que um dia ele vai estar se drogando a ponto de ter uma overdose, porque não aguenta mais lidar com tudo isso. Nunca passa pela cabeça dessa mãe. Não vai passar, porque ela não imagina, ela tem um sonho tão bonito para o seu filho. O pai olha para o seu menino lá, o menino bate uma bola bacana, sonha que o menino vai ser Neymar um dia. Fui visitar uma família, o menino pegou uma bola, pôs no chão, chutou com a esquerda, o pai falou: olha aí, é canhoto, vai ser craque. Que pai não sonha que seu filho seja um Fred? Não, Fred não. Mas não imagina que isso possa, no futuro, em se realizando, ser um pesadelo, um problema, uma tristeza, uma dor de alma. Então, não é uma pergunta séria, quais são os meus sonhos? Mas sim, quais são os teus sonhos para a minha vida, Senhor? Porque os teus sonhos na minha vida, na vida dos meus filhos, em se realizando, serão bênçãos sempre para todos nós. Aleluia por isso. Eu preciso conhecer mais de Deus. A vida é muito breve para eu saber tudo sobre uma coisa e saber nada sobre o Senhor. A vida é muito breve para eu estudar tanto sobre algumas coisas e não estudar nada sobre quem é Deus. A vida é muito breve para eu não conhecer quem Deus é na minha vida e não aprender a depender mais dele. Segundo, uma vez que a vida é breve, é preciso desfrutar
intensamente cada experiência, seja ela agradável ou não. Uma vez que a vida é breve, cada experiência tem o seu valor. Seja algo que nós gostaríamos de estar passando ou não. Veja o versículo 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. O que o salmista está fazendo aqui é conectando as experiências de modo que para ele elas são a sua história. Ele não está dizendo, Senhor, me dá só coisa boa na vida. Ele está dizendo, Senhor, à medida em que o Senhor me aflige, me dê também um alívio. À medida em que o Senhor permite provas e lutas e tribulações, dá-me as vitórias necessárias. Eu sei que vem de ti tanto uma coisa como outra. E eu quero aprender com tudo isso. Eu quero aprender com tudo isso. A vida é muito curta para eu não entender o que Deus está fazendo comigo. A vida é muito curta para eu me distrair com aquilo que não vai me ajudar a enfrentar, a passar pelo que eu estou passando, seja favorável, seja desfavorável. Se eu estou passando por um momento difícil, a vida é muito breve para eu ficar me vitimando, para eu ficar murmurando, para eu ficar procurando culpados, para eu ficar acusando, para eu guardar mágoa, para alimentar rancor dentro do peito. A vida é muito breve para eu gastar tempo precioso guardando em mim aquilo que não presta. Tá certo, eu reconheço que, embora a vida é muito breve, sempre dá tempo de alguém nos levar ao limite da paciência. A vida é breve, mas dá para sofrer um bocado. A vida é curta, mas dá tempo de azedar o caldo. A vida é curta, mas dá tempo da gente se engalfinhar no caminho. A vida é curta, mas dá tempo da gente se decepcionar muitas vezes. Com muita gente. De muitas maneiras. A vida é curta, mas dá tempo de muita tristeza. Contudo, não dá tempo de guardar isso no peito. Toda tristeza, todo desapontamento, toda decepção, todo mal é pontual. É uma experiência localizada. Mas à medida em que eu guardo um sentimento ruim, ela se transforma numa experiência contínua, que nunca cessa, que nunca cede. E a gente não tem tempo para isso. Nem eu, nem você temos tempo para sermos rancorosos. Nem eu, nem você temos tempo para ruminarmos os nossos traumas e os nossos descontentamentos e os nossos desgostos. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, escreveu que a ruminação alimenta as chamas da ira. Eu não tenho tempo para isso. A vida é breve para eu não perdoar. A vida é breve para, de repente, eu chegar na hora da despedida, cheio de ressentimentos e tristezas. É muito curta para eu me tornar incapaz de amar. É muito triste que a vida seja breve e a pessoa fique presa no mesmo estágio da vida até a morte, porque simplesmente não consegue vencer os sentimentos que guardou no coração. Não tem tempo para isso, eu acho. E nos momentos bons, também não dá tempo para algumas coisas. Não dá tempo para a gente ficar à procura de reconhecimento e valorização. Não dá tempo para a gente ficar com revanchismos e vou esfregar isso no rosto de alguém. Não dá tempo de tentar se provar a cada vitória. Não dá tempo de tentar agradar todo mundo a cada passo bem sucedido que eu dou. Não dá tempo de ser ovacionado pelo mundo inteiro. A vida é muito breve para eu ficar preocupado nos bons momentos da vida em saber se as pessoas estão me vendo, me reconhecendo, me amando, me admirando como eu gostaria. Não temos tempo para isso. Não temos tempo para isso. O que nós podemos é desfrutar cada momento na sua profundidade, para que em cada experiência nós cresçamos diante de Deus. Então, se o momento é ruim, que Deus me ajude a amadurecer com Ele. Se o momento é bom, que Deus me ajude a não me deixar iludir por Ele. Eu quero ser mais humilde.
Quero saber melhor de onde vem tanto a minha luta quanto a minha vitória, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu tenho falado que uma das questões sobre a aprovação é que se a aprovação tem um caráter pedagógico para ensinar, me parece que quanto mais cedo eu aprender, mais cedo ela pode se encerrar. Se o objetivo de uma prova é me levar a aprender uma lição, parece-me que quanto mais cedo eu aprender a lição, mais cedo a prova pode acabar. Você já respondeu todas as perguntas, pode devolver a prova e pode ir embora para casa. Desde que tenha respondido tudo do jeito que é, senão vai ter que voltar para a segunda vez. Eu sou repetente. Alguém aqui é repetente? Os homens fazem assim, eu sou. As mulheres, não. Mulheres são mais inteligentes do que nós, eu reconheço isso. É o único culto que eu falei isso, porque é o único culto que minha mulher está presente. Eu aprendi na pele que é uma estupidez ter que fazer a mesma coisa 2 vezes, por não ter feito direito na primeira. Eu quero levar isso para a minha vida espiritual também, aprender rápido as lições que Deus está me ensinando. Há um valor para cada momento, não dá tempo para ficar reclamando, nem idealizando como eu gostaria que as coisas fossem. Senhor, o Senhor está me fazendo passar pelo vale. Eu quero reconhecer que Tu estás comigo. O Senhor está me levando a águas tranquilas. Eu quero reconhecer que o Senhor é a fonte que mata a minha sede. Desfrutar intensamente cada momento da vida, porque a vida é muito curta para a gente ficar esperando aquela hora ideal, que nunca vem, enquanto a gente não aprender a agradecer e celebrar cada detalhe que Deus está nos dando. Amém, irmãos? E por último, para terminar, vamos lá. Última lição. Uma vez que a vida é breve, nós precisamos deixar um legado. Eu gosto demais como esse salmo termina. Verso 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Sim, consolida a obra de nossas mãos. Veja, só pode orar assim, consolida a obra das nossas mãos, aquele que quer conhecer a Deus e depender mais dele, aquele que quer desfrutar cada experiência com maior intensidade, aquele que quer viver os propósitos de Deus na plenitude. Só essa pessoa pode pedir a Deus com autoridade espiritual, consolida a obra do que eu faço, a obra das minhas mãos, a obra que eu ponho as minhas mãos, aquilo que eu me lanço a realizar. Porque uma vez que a vida é breve e passa rápido, não precisa passar incólume. A vida passa rápido, mas não é para passar despercebida. A vida passa rápido. Mas eu e você podemos deixar uma marca abençoada, abençoadora, que faça diferença. Um legado. Um legado. No meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz, eu faço uma comparação, uma diferenciação entre o conceito de legado e o conceito que nós temos na visão comum da herança. Herança, basicamente, em linguagem simplificada, um conjunto de bens que alguém deixa para os herdeiros, indicados ou que se beneficiam pela legislação básica comum. Aquilo que fica quando alguém parte, em termos de recursos, patrimônio, bens em geral. Heranças podem ser abundantes, englobar inúmeros recursos, podem ser ínfimas. Quando meu pai faleceu, não deixou quase nada. Alguns carnês da Casa Bahia. Gostava de um parcelamento. Nada. Por outro lado, eu tenho conhecido famílias que alguém partiu e deixou tanta coisa. Fazendas, propriedades, dinheiro em banco. Mas aí que você descobre que a herança pode ser positiva e pode ser negativa. Ela pode ser um benefício, como pode ser também um malefício, dependendo de quem recebe. Porque eu já acompanhei o caso de uma família que o sujeito que faleceu deixou fazendas para os seus filhos. 2 para cada um. Teve o cuidado de dividir isso em testamento antes de partir.
mas passados alguns meses os filhos estavam na justiça brigando pelos móveis, antiguidades que estavam na casa de uma delas e que ficaram para um dos filhos. Então veja, o sujeito recebe 2 fazendas e ele não consegue dizer: Senhor, obrigado, porque eu não tinha, eu não fiz, não era para ser meu, o Senhor deu e eu recebi, eu quero te louvar. Ele não consegue fazer isso. Ele olha para as outras 2 que o outro recebeu e diz: dentro da casa da sua tem mais coisa que na minha. E eu quero. Não, mas ficou para mim. Não, mas é injusto, é injusto. Veja, o sujeito recebeu 2. Mas agora ele tem um senso de justiça tão elaborado que ele entra pelas vias legais contra o irmão, contra a irmã. E isso traz uma crise familiar e de repente tem um dizendo para o outro: eu não quero você no Natal lá em casa, e eu não vou no Natal na sua casa, e eu não quero ver seu filho, e meu filho não vai brincar com o seu, e acabou. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes você já viu isso? O bom da gente ser filho de gente que não deixa nada é que o pouco que deixa, você fala assim pro seu irmão: ó, o pai deixou isso aqui, você não quer levar? Não. Ah, você? Não, também não. E você, o outro? Não, tranquilo, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu estou em paz. É uma bênção. Coisa deliciosa. E é isso aqui. Não, eu sou, ó, por mim tá tudo bem. Pode levar. Vocês não tem um espacinho na sua casa para isso? Não, não tem não. Acabei de pôr um negócio lá, não vai caber não. Agora, legado, aquilo que você lega, isso ultrapassa os herdeiros, os filhos, quem quer que seja, se transforma num patrimônio da humanidade. E ainda que muitos usufruam disso, nunca falta para os filhos, para os herdeiros, para os nossos. Nunca falta. Legado é uma fonte da qual todos podem beber. E é tão gostoso, depois que um pai falece, que uma mãe falece, encontrar alguém que diz assim: olha, eu fiquei sabendo do falecimento da sua mãe, do seu pai, eu queria dizer que eu fui tão abençoado por ele. Eu fui tão abençoado por ela. Sua mãe foi uma pessoa tão importante na minha vida. Eu louvo a Deus por ter conhecido a sua mãe e o seu pai. Isso é legado. Isso, muita gente pode participar e nunca acaba. E o fato de as pessoas terem recebido o legado do meu pai não vai faltar nunca para mim, nem para os meus irmãos, nem para os nossos filhos. Pelo contrário, quanto mais isso se dividir, tanto mais se multiplica. Que é o milagre da graça de Deus. Que no final das contas o mais importante não é o que você acumulou ao longo da sua vida e deixou para os seus herdeiros, mas é a história que você escreveu e que vai inspirar outros, inclusive os seus filhos. É isso que significa consolidar a obra das nossas mãos. Não é abençoa para que eu consiga comprar minha casa, embora Deus possa abençoar para você comprar a sua casa. Não é me ajuda a vender mais esse mês, embora o Senhor ajude a gente a vender mais esse mês. Mas é: Senhor, eu quero que a minha vida seja útil ao Senhor, de modo que as pessoas possam olhar para mim e aprender de Ti comigo. O autor da carta aos Hebreus, no mesmo capítulo 11, diz assim, que pela fé, Abel deu um testemunho de fidelidade, mesmo depois de morto, razão pela qual da terra o seu sangue ainda clamava. É gente que morre, mas não morre. Quem deixa um legado nunca morre, porque continua falando através da história que escreveu. Consolida a obra das nossas mãos. A vida é muito breve para a gente deixar ela correr sem sentido. É muito breve para, no final das contas, a gente chegar à conclusão de que não fez nada para Deus. A vida é muito breve para, no final, a gente chegar à conclusão de que só lutou pela ninharia de um mundo egocêntrico, egoísta, narcisista, sem nenhuma solidariedade, sem nenhum amor. É muito curta a vida para eu colher a minha produção, colocar em celeiros e dizer: estou rico e abastado, de nada terei falta. E a voz do céu então dirá: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem vai ficar? Irmãos, em nome de Jesus, chega de perder tempo. Eu e você podemos ser uma bênção na nossa geração. Eu e você podemos ser usados por Deus poderosamente.
Chega de perder tempo lutando por coisas das quais nós não precisamos, simplesmente não precisamos. Quando Deus tem uma história linda para escrever através de nós, eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vós são planos de paz, não de mal, para que tenhais uma esperança e um futuro. Chega de perder tempo. Em suma, olhar para Jesus. Porque tudo que eu disse até agora encontra a sua plenitude em Jesus. Jesus teve vida breve aqui, mas ele sabia que veio de Deus e que voltava para Deus. João capítulo 13 faz exatamente essa afirmação, que ele, sabendo que tinha vindo de Deus e voltava para Deus, amou seus discípulos que estavam no mundo e amou-os até o fim. Jesus nos incentivou o tempo todo a conhecer a Deus. Ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17. Quando Filipe, em João capítulo 14, diz, mostra-nos o Pai, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Conhecer mais de Jesus, irmãos. Conhecer mais de Jesus. Jesus nos ensinou o que é viver intensamente cada experiência da vida, seja ela agradável ou não. Foi o mesmo quando as pessoas queriam fazê-lo rei, foi o mesmo quando as pessoas gritaram crucifica-o. Porque ele sabia a quem ele estava servindo, quem estava com ele. E que cada experiência fazia parte de um projeto de Deus na sua vida. E Jesus nos deixou o legado que nenhum outro legado pode superar. Viveu, segundo a tradição, 33 anos. Mas o seu legado nos abençoa até hoje. E seguirá abençoando todos que o conhecerem, até que ele venha na glória do seu reino. É para ele que nós precisamos olhar, irmãos. A ele servir. Ele disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse, vocês farão obras maiores que as minhas. Eu queria orar com você sobre isso. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.